estivesse com um objeto na mão, voltar esse objeto para o parceiro. Então, eu não estou focado em fazer isso, o objeto virar o nada. Agora isso aqui. Imagina como se tivesse algo que você queira perfurar a seu parceiro ou seu parceiro. Você queira perfurar seu parceiro ou seu parceiro. Tá? Não levante. Se levantar está correto, mas aí você tem que segurar e vai fazer uma alavanca com o movimento. Se levantar está correto, mas você teria que fazer essa alavanca e dar um passo no final. Você não vai trabalhar isso agora. Não está errado, não está errado. Então você trabalha só essa tensão, de manter essa extensão no cotovelo e agora usar o seu corpo. Ou seja, fazer yin yang. Um movimento faz um movimento de portal, o outro faz um movimento de mistério. Pá! Né? Estou tirando o grupo. Tem sempre, né? Todo mundo treina constante ou comigo ou com quem é amigo meu. Vou focar bem profundo nos fundamentos, né? Quando você lê o Tao Te Ching, constantemente fala, né? Ou fala, é a mãe do mistério, ou fala, é o orifício do mistério, sempre que é isso, né? São simbolismos yin e yang. O orifício, a mãe, obviamente, é o yin. O mistério é relacionado, no caso ali, ao masculino, ao yang. Isso também é relacionado a nariz e boca. Nariz é o elemento masculino, ou seja, ele inspira, o elemento yang, ele inspira energias celestes. A boca, o orifício maior, é o que traz as energias terrestres. Você está um com o outro. Você trabalha o seu corpo como um grande Tai Chi, né? O seu corpo inteiro um grande dom. Seu corpo inteiro é o que diz Aiki. Ai, unir, Ki, Yin com Yang junto. Você unir Yin e Yang junto, Tai Chi. Você está juntando céu e terra, transformando o seu corpo nesse portal, nesse vale. Tá? Você vai ter que trabalhar isso no seu corpo. Tá bom? Para quem está iniciante, às vezes é demais, tá? Trabalha abrir e fechar. Trabalha abrir e fechar. Abrir e fechar. Tá bom? Aí, meus outros. Agora você mobiliza. Fazer essa extensão de braços, aqui, e o outro, você fazendo o primeiro que a gente treinou. Você vai fazer a parceira girar em torno de você e chega primeiro uma extensão no cotovelo. Aí você aplica, Hatha. Parceira gira em torno do eixo. O outro, a gente vai gerar uma flexão. Vai gerar uma flexão de braço. E eu vou girar em torno da parceira. A mesma coisa. Cada um feito de um espectro diferente. Vou mostrar essa extensão do cotovelo. Essa extensão do cotovelo. Eu só vou fazer isso só com a minha mão. Relaxei. Vamos fazer anterior, calma-lhe. Às vezes a pessoa queima. Aí você aplica. Hatha. E se você faz a terceira, tá vendo? Girar em torno do meu eixo. O segundo, eu fiz o proposto. Eu fiz o primeiro, eu abaixei. Agora no segundo, eu vou subir para depois abaixar. E agora eu vou girar em torno do eixo dela. Tudo oposto. Abaixou.
Agora você pode fazer de duas maneiras, e as duas maneiras dos seus braços vão estar corretas, tá? Eu posso passar essa mão lá para frente da Cláudia, né? Ou eu posso já abraçar como vou mobilizar. Bom, aí vem como você vai ajoelhar. Se eu abracei dessa forma, qual lado meu está mais próximo do centro dela? Do lado esquerdo ou do lado direito? Então é o joelho esquerdo que eu coloco primeiro no chão, depois o direito. Vou fazer do mesmo lado, tá? Mesmo lado, da mesma forma. Aí, agora qual lado está mais próximo do centro dela? Direito. Aí eu vou primeiro com o joelho direito no chão, depois o esquerdo. O segundo não vai ter jeito. O segundo você vai girar para frente dela, você vai ter que abraçar assim. E aí vai ser sempre esse lado aqui, no caso do lado esquerdo, que vai primeiro no chão. Então, como segundo, aí vocês não precisam fazer assim, tá? Mas como segundo, sempre eu vou ter que fazer de um jeito, eu demonstrei fazendo o primeiro desta forma, passando a mão que estava sendo agarrada bem perto da cabeça dela, e o segundo eu demonstrei dessa forma, que é o único jeito, a mão está livre ficando perto do ombro dela. É obrigar vocês a trabalharem nos dois sentidos. O importante não é você somente trabalhar os dois sentidos, é você entender o fundamento. O lado que exerce a alavanca é sempre o lado próximo ao corpo da parceira. Então, se a minha mão direita que está perto do corpo dela, é no lado direito que vai estar exercendo pressão. Se é a minha mão esquerda que vai estar perto do centro dela, é no lado esquerdo que vai estar exercendo pressão. Só preciso colocar este lado no chão para exercer a alavanca. Certo? Isso é o fundamento. Isso é mais importante do que aprender a técnica. Através do fundamento correto, você chega depois em qualquer técnica, mesmo que você nunca tenha treinado. Vai flexionar, vai esticar o cotovelo e aplicar, tá? Você vai esticar o cotovelo e aplicar. Vai flexionar o cotovelo e aplicar. Vai flexionar o cotovelo e aplicar. Tá? Você vai fazer dois, um esticando, outro flexionando. Céu. Alto, outro baixo, baixo. A gente poderia fazer também assim, alto, isso é um pouquinho mais avançado, se deixar o cotovelo esticado, o outro, baixo, tá? A gente já consegue dizer que faz sim, pegando o cotovelo e virando, devagar com o cotovelo, tá? Devagar com o cotovelo. Mais a alavanca esticando, o segundo brincando e abaixando. Brincando e relaxa. Você só vira o quadril, você pode fazer avançando e virando o quadril, e o segundo, a gente volta para o início. Tencando, é o que a gente trabalhou hoje. E tencando. E yang. Você não vai só pegar o cotovelo. Você também vai fazer essa espiral aqui, ó. Ela oferece. Essa espiral. Continua fazendo as mesmas coisas. Espiral para dentro, espiral para fora. Tá? Espiral para fora. Você faz ela transitar em torno do seu eixo, o outro eu transito em torno do eixo dela. Você pode projetar de várias maneiras. Você poderia fazer isso aqui, ó, pegando e aí projetar, tá? Assim como eu poderia fazer só isso aqui, apoio e projetar, certo? A gente está trabalhando no movimento de ir e tencando. Então, alguns de vocês estão fazendo tencando e estão fazendo tencando. Alguns outros estão fazendo só
Mi, Sol e Mi. Então você é como se estivesse somando só par, do meu ímpar, ainda. Aí você tem o número, você trabalha céu e terra. A e B. Tá? A e Z. Certo? Você vai olhando masculino e feminino. Yin e Yang. Omote, Ura. Você tenta fazer um trabalho só virar o quadril. O outro, você faz um trabalho de girar. Não é que tem um certo ou errado, tem várias possibilidades. A gente está explorando os dois complementos. Você fica só no montante, às vezes quando muda para o outro você não está pulando. É a mesma coisa das mãos. Horas, a gente está girando essa mão aqui, ó, que expõe o cotovelo dele. Horas, a gente está fazendo essa mão que flexiona o cotovelo dele. Certo? E aí você tem trabalho. Vamos ter cuidado, é outra forma de falar. Tente, céu e terra, é outra forma de falar. Né? Masculino e feminino, sol e lua, é outra forma de você abordar. E o movimento você compreende quando você junta esses complementos. Quando você faz ai, ki e mi, né? Esses opostos comentários de uma coisa só. É bem atento. Né? O valor não era bem verdade. Ele olhava, você não vinha, tipo, não era tipo, você não entendeu. Nunca mais ele te chamava. Fazia assim, você não vinha, tchau, você está desatento e acabou. Acabou todo. É melhor que você todo para frente falando, não, é o outro, não tem problema. Tem que estar preparado. Olhou, é pequenos sinais, né? Não, normal. Isso é tradição. Todo mundo pode ser. Você fala, não é possível que sou eu. É possível que seja você. Entendeu? Tá? Fica atento. Às vezes tem lugar que eu vou dar aula, assim, você vai, as pessoas vão andando de costas. Você pode ser chamado. Assim, né? Alerta. Aí às vezes tem que falar, Sérgio. Não precisa ser assim. Lúcio. Só o lado do que. Aí, por exemplo,